Olá, meu nome é Sérgio Diniz, eu sou escritor, poeta e jornalista da cidade de Sorocaba, estado de São Paulo, Brasil. Quando você era criança, a mamãe contava histórias na hora de dormir. Se contava, certamente eram as histórias infantis dos contos de fada, onde, no final, o bem vencia o mal. E quando se tratava de príncipes e princesas, terminava em "e foram felizes para sempre". Não era assim? A maioria das crianças em situação normal começa a construir a sua imaginação ouvindo dos adultos contos de fadas, pequenas histórias cuidadosamente escritas com conteúdo intencionalmente elaborados para a formação necessária dos pequenos de acordo com as suas idades. Porém, imagine uma criança que, ao contrário, ouvia histórias reais falando de guerras. Neste vídeo, eu gostaria de apresentar a você um livro denúncia, O Dia em que Não Voltei à Casa, do escritor cabindês A.J. Ngo Nuni. A narrativa deste livro tem como fundo o drama de Cabinda, um enclave localizado entre a República do Congo e a República Democrática do Congo, constituído protetorado de Portugal através do Tratado de Simulambuco de 1885. Uma entidade territorial, portanto, distinta de Angola, de acordo com a Constituição Portuguesa de 1933. Em novembro de 1975, Cabinda foi ocupada militarmente por Angola e, desde então, os cabindenses lutam por sua independência. As autoridades angolanas oprimem com brutalidade o povo de Cabinda há 45 anos. Desprovidos de argumentos para justificar a ocupação, fazem uso da corrupção e violência para silenciar a resistência emancipalista de Cabinda. Para falar um pouco desta história de opressão e resistência, faço minhas as palavras de Heber Soares Costa, professor de História no Ensino Médio e Fundamental 2, graduado em História pela Universidade Bandeirante de São Paulo, com especializações em História, Sociedade e Cultura pela PUC São Paulo e História da Cidadania pela Unicamp, autor do prefácio deste livro. O professor Heber inicia o brilhantíssimo prefácio questionando: até onde você consegue suportar? Quais são os seus limites para as adversidades da vida? Quais as escolhas mais acertadas num ambiente violento e fora de controle? O livro O Dia em que Não Voltei à Casa é uma bela oportunidade de conhecer, através do narrador, as agruras de uma criança e sua família quando assiste à invasão de sua terra por tropas estrangeiras durante o processo de independência de Angola nos anos 70. Muitos correspondentes de guerra dizem que os conflitos armados são a oportunidade única de observar os atos humanos em sua instância máxima. O pior e o melhor da nossa espécie são evidenciados. Só quem esteve envolvido num ambiente desses tem a real dimensão das tragédias que se impõem à vida das pessoas. Esse é um dos méritos da narrativa feita por A.J. Ngo Nuni. Na primeira pessoa, o autor descreve as circunstâncias e os acontecimentos que se desenrolam em torno dele e sua família em meio à guerra. Um aspecto que A.J. Ngo Nuni nos faz ver é que Cabinda não é Angola. Tragada pelos acontecimentos e interesses geopolíticos, Cabinda, rica em petróleo, passou a ser pretendida pelas forças do MPLA, Movimento pela Libertação de Angola, com claros interesses econômicos
de Luanda em anexar a região aos esforços de guerra de independência dos angolanos. Assim, vários povoados que viviam numa economia de subsistência com arranjos tradicionais de convivência são empurrados para o tabuleiro de xadrez da guerra irregular, engendrados pelas grandes potências mundiais em meio à Guerra Fria. De um lado, Portugal, antigo colonizador tentando manter suas colônias em África. Do outro lado, a emergência dos ideais de liberdade e autodeterminação. Porém, enlaçadas pelo conflito entre comunismo e capitalismo disputando áreas de influência, liberando, estimulando forças externas com apoio de países como Cuba e África do Sul, potencializando ainda mais os conflitos na região. Um dos méritos do livro está ao colocar em evidência as pessoas simples e a índole pacífica de A.J. Ngununi e sua família. O protagonista não está armado de fuzil tão comum em conflitos, em relatos de conflitos armados. A bravura está justamente em não manchar as mãos de sangue. A coragem está em buscar alternativas que preservem que o título pode sugerir, o dia em que não voltei a casa. É uma história de enfrentamentos. Manter-se vivo e ileso em meio a perseguições, fome, controvérsias e mal-entendidos são constantes na trajetória do protagonista. Entretanto, é interessante observar como a família ocupa importante espaço nas vidas que se cruzam ao longo do livro. A contínua presença dos parentes e os esforços para não desatar os fios que mantêm o tecido familiar é comovente. Sair da comunidade, resgatar um irmão, aceitar as escolhas pelo chefe da família. O relato de A.J. Ngununi vai tecendo uma narrativa simples e direta dos acontecimentos e os desdobramentos de cada decisão. A leitura de O Dia em que Não Voltei a Casa é instigante, porque traz luz a um microcosmo e facetas ainda não reveladas de um tema tão amplo e controverso como o da Guerra Fria. Nesse sentido, o livro provoca no leitor uma compreensão da vida das pessoas dentro do processo histórico e estimula um caráter humanizador, porque nos familiariza através da história de alguns irmãos africanos de Cabinda, de um drama semelhante vivenciado por milhões de refugiados pelo mundo que buscam felicidade, paz e abrigo. Se você que assiste a este vídeo respira o puríssimo oxigênio da liberdade, certamente, ao acompanhar estas poucas palavras, já deve estar sentindo os primeiros efeitos da falta desse gás da vida. Se você é alguém que vê todos os povos do planeta como irmãos, certamente já começa a sentir um sentimento de indignação ao imaginar o drama pelo qual estão submetidos os nossos irmãos cabindenses. Uma única voz, clamando no deserto, é uma voz levada pelo vento. Porém, milhares de vozes clamando no deserto são o próprio vento. Irresistível vento, levando um poderoso grito de liberdade, apto a derrubar todas as muralhas da opressão. Se ao final deste vídeo seu coração está acelerado e sua alma clamando por justiça, una-se a esta corrente de liberdade. Una a sua voz à nossa, a fim de juntos bradarmos: basta! Que a luz da liberdade seja derramada sobre Cabinda, que seus raios purificadores tragam a alegria, a esperança, a paz no coração e na alma de todos os nossos irmãos cabindenses. Se você quer conhecer a história de A.J. Ngununi, o livro está disponível na Amazon,
nas versões digital e impressa. Em Sorocaba, São Paulo, na Livraria Nobel. Ou, se prefere adquirir com o próprio autor, pelo e-mail livrosngonuni@gmail.com. Um mega abraço de luz.